Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo. Porque alguns diziam que João tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cheio de si mesmo e apegado às coisas passageiras, o ser humano vive embalado pela vaidade das vaidades. Herodes procurava Jesus, porém sua ganância pelo poder, pelas honras e riquezas, o aprisionava e cegava sua visão. É isto, meu irmão e minha irmã, que o Evangelho está nos dizendo hoje. Jesus, como perfeito discípulo missionário, o mais perfeito, o profeta, o Emmanuel, Deus conosco, traz para nós uma bonita reflexão de envio, de missão, de ser missionário. Todo aquele que assume a missão de estar com Jesus, ele também deve assumir um compromisso de persistência, pois ele será atingido com palavras, ele será, por exemplo, perseguido, em algumas circunstâncias mortos, como foram os santos. O seguimento de Jesus exige de nós coragem, exige de nós confiança, exige de nós determinação. Quem segue Jesus não pode ser vaidoso, não pode optar pela vaidade, porque a vaidade leva à ruína. A vaidade é o contrário da proposta do Evangelho. Herodes era vaidoso. Herodes queria honras, queria nome, queria riqueza. Por isso Herodes tinha medo que Jesus, por exemplo, usurpasse do seu trono. Se observarmos o Evangelho de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, o próprio Herodes manda decapitar João Batista. Bem no começo do Evangelho, nós estamos vendo aí que Herodes manda decapitar João Batista, e alguns dizem que João Batista tinha ressuscitado dos mortos, se tratando aqui da presença de Jesus. Outros estavam dizendo que Elias tinha aparecido, se tratando também de Jesus. E outros diziam que os antigos profetas tinham ressurgido, tinham aparecido. Claro que também se tratando de Jesus. Então Herodes se pergunta: mas eu mandei degolar João. Eu mandei degolar João Batista. Quem é esse homem de que tanto eu ouço falar? Herodes se tratava de Jesus, o Nazareno, o Redentor. Queridos irmãos e irmãs na fé, este Evangelho também ensina para nós que as potências do mal nunca prevalecerão contra o bem. Decapitaram João Batista porque era um profeta, mas o anúncio continuou. Decapitaram os profetas do Antigo Testamento, por exemplo, mas a anunciação continuou. Fizeram também com Jesus, o crucificando no alto de uma cruz, mas a palavra não parou e ela vai continuar até o fim dos tempos. Porque com Deus não se confronta, porque com Deus não se brinca. Então o Evangelho de hoje nos mostra quem é este homem poderoso, que se fez ser conhecido, que fez a mensagem de Deus ser divulgada,
que trouxe uma mensagem de paz aos corações onde há o ódio. Esse homem que ensina a dar sem receber nada em troca. Esse homem que ensina a oferecer a outra face quando alguém lhe der um tapa. Esse homem que ensina a abraçar o humilde. Esse homem que ensina que onde está o pequeno, lá ele está. Que ensina o perdão, a fraternidade. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, o segmento de Jesus deve ser um segmento principalmente à base da oração. Porque quando nós temos a oração fortificante na nossa vida, nós não abrimos espaço para a vaidade. Nós não abrimos espaço para os orgulhos de poder, de usurpar de tronos, com a indiferença em dizer que eu sou melhor do que o outro. Quando eu tenho a oração viva, forte e eficaz na minha vida, eu sei que Jesus é o centro. Aquele homem que se tornou famoso lá e Herodes estava perseguindo, ele continua famoso hoje. E ainda continuam também a perseguir Jesus hoje, por meio dos seus missionários, por meio dos seus servos, por meio daqueles que assumiram esse compromisso de se despojar do mundo e viver para Deus. São perseguidos, são caluniados e são censurados. Mas a verdade do Evangelho, a palavra de Deus, ela vai continuar por todo o sempre. Vale muito a pena dar o sim para Jesus, mesmo diante das dificuldades. Que esse Evangelho possa nos ajudar a sermos perseverantes, que possamos ser cristãos e cristãs comprometidas, que nós sejamos como Jesus quer que nós sejamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe o seu dia, abençoe a sua família, lhe dê paz, saúde e sabedoria. E se Deus nos permitir, meu irmão e minha irmã, nos encontramos aqui amanhã cedo no encontro diário com Deus. Deposite o seu comentário, curta, compartilhe e vamos juntos evangelizar. Amém.